Então, pessoal, bom dia. Obrigado por quem está aqui assistindo essa aula sobre escrita como reconexão. E antes de eu começar a falar de fato sobre a escrita como reconexão, eu quero explicar um pouquinho o que a escrita significa para mim. Eu não sou formado em letras, eu não dou aula de português, mas eu sempre tive uma aproximação muito grande com a escrita. Porque a escrita sempre foi a forma, na verdade, sempre foi a melhor forma com a qual eu consegui me expressar. Eu sempre escrevi muito. Eu sempre tive caderno de anotação, eu sempre tive diário, e através da escrita eu sempre consegui expressar meus sentimentos melhor, organizar minhas ideias. E durante esses, sei lá, 15, 20 anos que eu venho escrevendo quase que diariamente, eu desenvolvi algumas técnicas e eu percebi que a escrita se transformou na minha vida a minha forma de meditar mais íntima, a minha forma de me conectar comigo. Não à toa eu tenho blogs, eu escrevo livro, nenhum publicado ainda, mas quero dividir com vocês aqui que a escrita, principalmente, que além de ter muita gente que não escreve, que aqui não é bom o suficiente para escrever, ou que não entende realmente de todas as regras ortográficas, ou que não sabe se expressar. E eu quero garantir para vocês que sim, todo mundo pode e deve escrever, do seu jeito, da sua forma, da forma como funciona para você. Só que aí, antes de eu entrar de fato na escrita como reconexão, eu acho que é importante a gente entender o que é escrita na humanidade, sabe? A escrita, ela, para vocês terem uma ideia aqui, as primeiras tentativas de se criar sistema de escrita aconteceram por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O que isso significa? Significa que as pessoas sempre tentaram se comunicar. A escrita ela é tão importante para a história da humanidade que a história humana ela começa a partir do primeiro momento do momento, na verdade, em que se encontrou registros de tentativa de comunicação escrita. A escrita, a gente não consegue dizer muito bem, historicamente falando, tá? Como ela surgiu, ou de onde ela surgiu, ou o motivo de que ela surgiu. O fato é que povos de diferentes lugares do mundo desde o início da história humana, já desenvolveram a sua forma própria, particular, de cada língua, de cada povo, de se comunicar pela escrita. A escrita era tão importante para a humanidade desde sempre que muitas sociedades, e sociedade histórica, consideraram a escrita como um presente de Deus. E aí, o que a gente pode dizer com convicção também é que a escrita ela foi um grande avanço para o desenvolvimento da humanidade porque ela representa nossas ideias. A escrita, ela é uma das formas mais preciosas e mais precisas de a gente conseguir deixar nossa história registrada para a posteridade. Porque as palavras, se não forem gravadas, as pessoas esquecem. O que hoje em dia é filmado, ele é editado, né? A gente pode alterar a filmagem, a gente pode alterar áudio. A escrita, por si só, é muito mais difícil de ser alterada. Ela, de fato, ela registra a história e a nossa história também. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a importância da escrita para a humanidade em si e para o desenvolvimento humano, a gente pode entender que agora trazendo para o particular, né, que a gente pode usar a escrita para nos entender melhor, além do mundo como um todo, né? A escrita ela pode ser usada para a gente se entender melhor, para lidar com nossos sentimentos, para ouvir nossos pensamentos e materializar nossas ideias. Quando eu fiz lá a live, né, de introdução com a Ju no Instagram, eu falei sobre algumas técnicas para escrever melhor. E essas técnicas, elas andam muito atreladas, na verdade, ao que eu falei no começo da aula, que é que escrever é para todo mundo, a gente só precisa praticar. E a gente tem algumas técnicas que vão nos ajudar a compreender esse processo da escrita, que é muito mais simples do que muita gente pensa. Então, assim, eu vou começar a listar agora aqui as técnicas que
do que eu tenho visto nesse período, nessa minha experiência de escrita, o que me ajuda, o que ajuda também as outras pessoas a escreverem melhor. E se vocês quiserem, eu quero que vocês vão comentando aqui no chat. No fim da aula, acho que eu vou abrir um pouco também para a gente falar um pouco sobre isso. Se essa técnica faz sentido para vocês e se vocês usam alguma parecida ou diferente das que eu vou seguir. Isso aqui para trocar. Acredito que funcionam para mim, para muita gente. A primeira e a mais importante delas é leia muito. E por quê? Via de regra, todo bom escritor ele é um bom leitor. Quando a gente lê, a gente começa a compreender melhor algumas palavras, o uso das palavras. A gente começa a desenvolver um raciocínio lógico para se expressar através da escrita. Porque muitas vezes, muitas pessoas, na verdade, elas se comunicam muito bem, elas conversam muito bem, elas não conseguem transcrever. Porque o raciocínio de escrita, ele é um pouquinho diferente do raciocínio de fala. Porque a fala, a gente normalmente não tem muito tempo para pensar no que a gente está falando. A gente pensa e fala, né? A gente diz que o filtro daqui entre aqui é menor. Mas o filtro entre a nossa cabeça e a nossa mão, ele é um pouquinho maior. Nossa velocidade de escrita, ela não acompanha a nossa velocidade de pensamento. Então, assim, se você não pratica a escrita em si, eu digo escrita no sentido mais amplo, tá? Seja digitando ou seja escrevendo. A gente não consegue organizar as ideias da velocidade do nosso pensamento com a velocidade da nossa atividade, que é escrever. A segunda dica, que eu acho muito importante e muito necessária, é que pronto, voltou aqui no chat. A segunda dica que eu dou para todo mundo é tenha um caderno ou um bloco sempre à disposição. E por que isso? Muitas coisas, muitos sentimentos que a gente sente, muitas coisas que a gente vai escrever, elas acontecem, aparecem em um site. Então, por exemplo, isso pode acontecer enquanto você está na fila do supermercado, na academia, caminhando com o cachorro. Então, a tecnologia, ela está a nosso favor. Quando eu digo ter um bloco de notas, anotação, você pode usar um gadget eletrônico. O bloco de notas do celular, você pode enviar um e-mail para você mesmo. Eu tenho, normalmente, sempre um caderno pequeno, por perto, onde eu posso fazer anotação pontual. Por exemplo, eu faço algumas anotações aqui. Nesse sentido, quando eu parar para ler essas anotações, eu vou lembrar do que eu estava falando. Isso funciona muito porque realmente as ideias elas vêm e vão. E se a gente não tomar notas das ideias que aparecem, a gente não consegue lembrar delas o tempo todo. Então, a primeira dica é leia muito, sempre pratique o hábito da leitura. A segunda, tenha um caderno, um bloco de anotações ou algo para anotar os seus insights que aparecem. A terceira é não criem uma rotina para a escrita. E essa é uma das grandes falhas, acredito, que as pessoas têm ao tentar escrever. Escrever é um processo inspiratório. Escrever é um processo que você precisa estar consciente no momento que você precisa estar concentrado e você precisa estar sentindo tudo aquilo que está aparecendo para você, tudo aquilo que você quer transcrever. Então, se você define que você vai escrever todos os dias às 4 horas da tarde, pode ser que amanhã às 4 horas da tarde você não esteja inspirado. Pode ser que amanhã às 4 horas da tarde você tenha alguma notícia de amanhã super inspirado a escrever alguma coisa, mas você vai se podar porque você combinou com você mesmo, você criou sua rotina de escrever às 4 da tarde. Então, quando eu digo para não criar uma rotina para leitura, o mais importante de tudo é que a gente precisa aprender, sabe aquela questão que a gente vem falando muito aqui nos nossos olhares, de ouvir o próprio corpo, ouvir as suas vontades,
ouvir entender os seus momentos, se conhecer, o autoconhecimento, para a escrita é a mesma coisa. Tem momentos em que a sua criatividade, seus sentimentos, eles estão explodindo, e é nessa hora que você tem que escrever. É claro que as pessoas que trabalham escrevendo, pessoas que são redatores de jornal, criadores de conteúdo, eles desenvolvem outras técnicas de escrita porque é a profissão deles, eles aprendem a escrever. Mas mesmo eles, mesmo as pessoas que vão escrever um artigo científico, onde tem dados precisos, que elas vão só talvez reproduzir algum conteúdo, eu garanto que o texto delas é muito melhor quando elas estão inspiradas. Porque o texto flui, as ideias fluem muito melhor. A outra dica que eu tenho para dar é a prática. A gente precisa praticar a escrita para que ela se torne algo habitual, comum na nossa vida. E a prática da escrita, por exemplo, lá na autoescola, você dirigia provavelmente pior do que você dirige hoje. Por quê? Porque, de fato, que a prática leva à perfeição. Quando a gente começa a escrever, a gente não está habituado a escrever, realmente é um processo mais complicado. Que tem toda aquela questão de a gente não conseguir ter o hábito ou se expressar na escrita. Mas quando se torna o hábito de escrever, você vai conseguindo ter as suas ferramentas, os seus skills, os seus steps da escrita. Porque a escrita ela também é uma prática. E como toda prática, quanto mais você pratica, mais você vai refinar a sua habilidade, mais você vai se familiarizar com esse contexto e esse mundo da escrita em si, do escrever, na verdade. A minha outra dica, que eu falo muito, que as pessoas não costumam também dar muita atenção, você precisa criar um ambiente para escrever. Você precisa se sentir confortável quando você está escrevendo. Porque se você não estiver confortável, você não vai ter o foco necessário para a escrita. Então, assim, eu vou usar aqui o meu ambiente como exemplo. Eu fico muito tempo sozinho, porque eu trabalho de casa, então meu escritório é na minha casa. Então, aqui, eu tenho uma cadeira muito confortável, que eu posso me espreguiçar, que eu posso deitar, que eu posso colocar o pé para cima. Aqui, eu gosto de verde, eu gosto de natureza, então eu coloco, ainda que dentro de casa, elementos que me remetam à natureza. Então, aqui eu tenho uma planta grande aqui, eu tenho outra ali, eu tenho meus livros por perto, eu tenho fotos das pessoas que eu amo por perto. Então, a gente precisa criar um ambiente para escrever, porque a gente precisa focar nisso. Por exemplo, e quando eu digo criar um ambiente para escrever, eu também incluo, a gente precisa evitar distrações. Então, se você está com a TV ligada por perto, você provavelmente vai se distrair. Se você está em algum lugar que muitas pessoas estão passando o tempo inteiro, você provavelmente vai se distrair. Se você é muito interrompido, se é um lugar escuro, você vai se cansar mais rápido. Então, criar um ambiente para escrever inclui desde o seu conforto até o que está ao seu redor. A minha outra dica, que também está aí, as dicas que vão vir agora, elas estão muito atreladas ao criar um ambiente para escrever, que são coisas que a gente não presta muita atenção. A minha sexta, perdão, tenha sua bebida preferida por perto. E quando eu digo bebida preferida, eu sempre digo que varia muito de pessoa para pessoa. E de que momento você está escrevendo sobre o quê. Por exemplo, agora, no momento que eu não estou escrevendo, né, eu estou falando, eu estou com um copo d'água porque eu vou falar muito. Então, para mim, funciona mais a água. Mas quando eu estou escrevendo, por exemplo, alguma coisa sobre trabalho, alguma coisa que eu tenho que ter um foco, eu sempre estou com xícara de café por perto. E digo por perto, literalmente por perto, no alcance da minha mão. Quando eu estou escrevendo alguma coisa sobre algum conteúdo que eu preciso expandir mais a mente, alguma coisa que eu preciso usar mais a criatividade, normalmente eu tenho uma taça de vinho perto. Porque o vinho, ele me traz conforto, o vinho me traz presença.
Quando eu estou escrevendo alguma coisa mais descontraída no meu blog pessoal, ou então algum diário, ou então algum texto que alguém me pediu com relação a alguma coisa mais divertida, normalmente eu tenho uma cerveja perto. E aí você pode me perguntar, ainda, mas por que você tem bebidas diferentes para cada situação? Porque eu aprendi a ouvir a minha criatividade. Eu entendi o meu processo criativo. Então, eu já percebi que cada bebida diferente me ajuda a criar um ambiente propício para o que eu preciso desenvolver naquele momento. E quando eu digo para ter por perto, eu digo no alcance da mão, por quê? Ah, ok, você pode ter a sua bebida preferida na cozinha, você pode ter um copo d'água na cozinha, ou então que seja no filtro, perto da sua mesa, da sua estação de trabalho, perto do seu quarto, um frigobar, que só você levantar e você vai alcançar. O processo de levantar e alcançar, então, de você precisar pensar na bebida ali, você bloqueia também seu processo criativo. Pensa que a escrita funciona como uma meditação. Quando a gente está meditando, por exemplo, a gente não precisa estar ouvindo o nosso corpo, concentrado no estado de presença. A escrita é a mesma coisa. A gente precisa estar em estado de presença. Então, se eu estou aqui muito concentrado em um texto, a criatividade está vindo, eu estou super envolvido naquele clima do texto, porque é de fato escrever também é um ritual. Eu preciso quebrar esse ritual no meio e levantar para pegar um copo d'água. A gente não quebra o clima. Vamos trazer aqui para um outro contexto. Digamos que você está ali com seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge, enfim, em um momento de envolvimento particular. Vocês começaram a se beijar, vocês começaram a se envolver e de repente só assim, peraí, preciso levantar e pegar um copo d'água. Não quebra o clima. Quando você voltar, não precisa começar de onde parou, mas você demora para se reconectar ali, é a mesma coisa. A escrita é um ritual que você precisa respeitar como todos os outros. E aí, continuando na questão de criar um ambiente propício para escrever, a gente entra numa dica que muitas pessoas também não levam em consideração e também não funciona para todo mundo, mas que funciona muito bem para mim. Que é crie uma playlist inspiradora para escrever. E aí muita gente me diz que, Wendel, mas quando eu coloco música eu não consigo me concentrar, a música atrapalha meu raciocínio. Eu concordo, até porque, por exemplo, se eu conheço muito bem a letra daquela música, eu gosto muito daquela música, e toca essa música que eu gosto, eu provavelmente, normalmente, na verdade, eu começo a prestar atenção na música, começo a controlar a música e desfoco o texto. Mas, quando a gente cria uma playlist, você pode colocar, por exemplo, uma música instrumental, que é o que eu costumo fazer. Porque a gente está com um som agradável ao fundo, é muito melhor, por exemplo, do que a gente ficar ouvindo os barulhos do carro na rua, as pessoas andando no corredor do seu prédio, desculpa, as pessoas andando no corredor, o seu vizinho gritando, batendo na parede. Então, coloque uma música de fundo, crie um ambiente para isso. Se de textos que você vai escrever sobre sentimentos, sobre coisas que aconteceram com você. Se você ouve uma playlist músicas, né, que vão te remeter àquele momento, que vão te transportar momento, você consegue sentir o cheiro, o gosto, você consegue se reconectar com aquela sensação que você sentiu naquele momento que você está transcrevendo agora. Por exemplo, na minha viagem onde eu conheci a Ju no ano passado. Eu tenho uma playlist e eu tenho uma música específica daquela viagem que durante a viagem significou muito. A música é a música Vilarejo, na voz do Silva, da Marisa Monte na voz de Silva. Toda vez, não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, o que eu esteja fazendo, se toca essa música, na mesma hora eu sou transportado para a minha viagem.
Então eu lembro de momentos, eu lembro dos dias que eu ficava andando na praia sozinho, ouvia aquela música. Eu revivo as pessoas que eu conheci naquele momento. Então, ouvir uma música, eu lembro da Ju, exatamente. Então, ouvir uma música que te faz reviver aqueles momentos vai ajudar a escrever muito melhor sobre aquela sensação que você quer escrever. Então, quando você quer escrever, por exemplo, sobre alguma coisa da sua infância, se você for ouvir alguma música da sua infância, no meu caso, Balão Mágico, por exemplo, se eu for ouvir, quando eu ouço Balão Mágico, na mesma hora eu lembro de minha mãe, meu pai e eu em festa de criança, das minhas irmãs muito pequenas, dos meus primos. Então, a música, essa nossa, o nosso sentimento auditivo, né? Ele é uma das coisas mais poderosas para nos remeter a momentos que a gente precisa escrever com o coração aberto. E a oitava dica que eu quero e que eu acho que do conglomerado de técnicas ela é a mais importante, a mais libertadora, que é escreva sem julgamentos. Nós, seres humanos, a gente tem uma propensão a sempre se colocar aquém da nossa própria capacidade. Então, por exemplo, muito a escrita. Provavelmente você tem um escritor que você gosta, um livro que você gosta muito, poetas, música, assim. E aí, quando a gente não é um escritor, quando a gente não tem o hábito da escrita, a gente sempre se sabota no sentido de eu não sou bom na escrita, ou eu não posso escrever sobre isso, ou ninguém vai se interessar pelo que eu escrever, a minha escrita não vai mudar ou não vai interferir em nada. E essa é uma ideia que a gente precisa tirar da mente quanto antes. Primeiro, que tudo o que você produz, o que você faz, o que você pensa é importante para você, primeiramente. Essa é a coisa mais importante de tudo. Tudo que você produz tem significado para você. E aí vai muito no sentido de que não importa o que os outros vão pensar, e vamos combinar que eles nem têm que pensar nada sobre isso. É o seu texto, é a sua escrita. Não se julgue. Não ache que o que você está escrevendo, o que você está desenvolvendo, não é interessante para ninguém. O que está no papel é você, enfim, é você. Então, não julgue a sua escrita, não julgue o seu potencial. Eu, por exemplo, aqui eu tenho alguns redatores, né? Na aula tem a Rafa, que todo mundo, nós agora no blog nós temos 20 redatores. Eu tenho recebido 20 textos por mês incríveis. E são 20 textos completamente diferentes uns dos outros. E isso é incrível, isso é o mais lindo de tudo. A forma como eu escrevo é a forma como eu me expresso, que é verdade para mim. A forma como a Ju escreve é a forma como ela se expressa, que é a verdade dela. E assim por diante. Então, eu já vi muitos textos lindos que a pessoa até falava assim: ah, não, eu sei que não tá bom, mas. E eu falo: não, eu sei que tá incrível, isso aqui é você. E não tem nada mais incrível no mundo do que quando a gente consegue se enxergar, quando a gente consegue se ver verdadeiramente. A escrita, ela é muito boa para isso. Bom, dito isto, dita a história da escrita da humanidade, a importância dela e as 8 dicas técnicas para que a gente possa escrever melhor. Eu tenho aqui um exercício que eu quero propor a vocês para que vocês façam aí nos próximos dias. E eu gostaria de um feedback, que é um exercício que, de fato, quando ele me foi apresentado há uns 5, 6 anos atrás, eu achei tipo, isso é besteira, isso é cansativo, mas ele mudou a minha percepção com relação à escrita. E eu sempre gosto muito de compartilhar ele porque ele, de fato,
fez com que eu escrevesse muito melhor e explodisse a minha criatividade. Mas antes de eu falar sobre o exercício, eu vou abrir aqui o áudio. Deixa eu só descobrir aqui como eu abro o áudio de vocês. Para ver se alguém... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer participar? Que eu não abro o áudio. Não sei se a Ju quer falar um pouquinho sobre a escrita. Eu queria saber de vocês o que a escrita significa para vocês. O que a escrita trouxe para a vida de vocês de mudança, e se vocês costumam se expressar escrevendo. Oi, Wendel. Oi, Marina, tudo bom? Tudo. Tava aqui te escutando quietinha, que eu tô com o computador aberto escrevendo meu livro. E Opa! eu concordo com todas as suas dicas, e para mim o mais importante, a escrita, ela traduz os nossos sentimentos naquele momento que a gente vivenciou aquilo, né? Então, para mim, nunca escrevi um livro, é a primeira vez. Eu tô escrevendo um livro sobre uma viagem de 2 anos que eu tive. E o que está me ajudando é ler cada anotação de cada dia que eu passei, porque seria um livro totalmente diferente se eu relatasse hoje o passado desses 2 anos. Eu realmente estou me prendendo nas emoções sentidas que eu consegui traduzir em palavras. Então, o hábito de escrever diário é um hábito que todo mundo deveria ter. Porque passa uma semana, a gente já não lembra o que a gente sentiu naquele momento, né? E quando a gente consegue traduzir isso para palavras, a gente consegue reviver aquelas dores, aquelas alegrias, e tudo isso passa pelo nosso crescimento pessoal. Então, eu acho que esse hábito do diário e de andar sempre com o seu caderninho, eu tô com o meu aqui também, tá sempre comigo, e é o que você falou, é na fila do supermercado, andando de bicicleta. Existem histórias em todos os lugares, né? Então, se a gente para e observa ao redor, nasce uma história naquele momento. No momento que você colocou seu despertador e você foi até a cozinha, nasceu uma história. A gente está com o nosso caderninho, a gente pode estar sempre relatando isso. Eu acho que é super importante. Perfeito. Eu agradeço muito a sua opinião, porque é exatamente isso. Eu adorei essa frase, que a gente cria uma história o tempo inteiro. Eu nunca tinha ouvido essa colocação, e muito obrigado por acrescentar aqui na aula. E eu queria te perguntar uma coisa. Tem alguma outra técnica, alguma outra dica, já que você está escrevendo um livro nesse momento, que você queira compartilhar com a gente, que você use? Não, eu uso todas as suas dicas. Eu não uso playlist, porque eu não sou muito boa de escolher música, não. Mas eu ponho no YouTube, tem vários vídeos no YouTube, você procurar músicas alfa para aumentar a concentração, é só instrumental, e ele realmente, isso ajuda para tudo, para estudar, para escrever. Então, eu sempre busco no YouTube músicas para aumentar a concentração. Geralmente são 3 horas de vídeo, e eu deixo tocando, porque isso também inibe os ruídos da rua. Hoje minha rua está em obra, está uma barulheira, então dá uma inibida e realmente te foca. Mas o resto eu uso todas as suas dicas. Eu já estabeleci aqui meu cantinho para escrever também, que é um cantinho fixo, já encontrei na minha rotina qual é o meu melhor horário, mas eu não sigo tão à risca, porque às vezes eu tenho uma insônia criativa e dá vontade de escrever no meio da madrugada, e tá tudo bem. É isso, tá tudo bem. É a questão do se conhecer, né? Do autoconhecimento que eu citei antes. Ainda mais você que está escrevendo um livro, né? A gente não pode minar a criatividade. Se você... Tudo bem que eu entendo que a gente precisa ter uma rotina de vida, mas a rotina criativa, ela não anda atrelada à nossa rotina de vida, né? Então, se você colocar na sua cabeça que você vai escrever o seu livro sempre só até as 10 da noite, e daí 11h30 você está na sua cama, você tem uma insônia criativa, e aí você se limita e fala assim, não, amanhã eu escrevo sobre isso. Quando você Você acordar, a sua esqueceu. ideia é outra, já passou aquilo lá. É. Muito obrigado por acrescentar, viu? Muito obrigado mesmo. Feliz de estar escrevendo o seu livro. Depois você me conta mais sobre ele, se você quiser. Eu adoro trocar sobre isso. Eu já anotei aqui sua dica sobre músicas alfas para aumentar a concentração. Vou incluir ela no resumo da aula e vou tentar praticar ela nos próximos dias. Legal, obrigada.
Rafinha, eu vi que você colocou aqui que a escrita te ajuda a extravasar, organizar seus pensamentos e assim entender. Sim, é isso, e isso é perfeito. E esse exercício que eu vou passar agora aqui, inclusive, ele talvez te ajude mais ainda sobre isso, nesse ponto. O exercício, ele é Morning Pages, da Julia Cameron. Talvez você já conheça ele. Para quem não conhece, eu vou passar porque ele é incrível, de fato, assim. O Morning Pages. O Morning Pages, ele consiste em, todo dia mesmo, no momento que você acordar, você vai levantar, ir ao banheiro, tomar um copo d'água, sentar e escrever. Você precisa escrever 3 páginas completas. E nessas 3 páginas você escreve tudo que vem na sua cabeça. Então, assim, e o ideal é que ele seja feito à mão. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu caderno de Morning Pages, que é esse aqui. Sim, ele é da Turma da Mônica, tá? Porque foi caderno que eu achei aqui em branco, né? Tipo, dessa vez aqui. E aqui, eu escrevo nele muito. Todo dia eu escrevo 3 páginas. O que eu faço? Eu acordo, coloco aqui a data e eu escrevo sem pensar. A ideia é escrever sem filtro nenhum. Então, por exemplo, no começo vai ser mais difícil mesmo. Você não vai ter tanta ideia assim, porque você não está habituado. A sua mão provavelmente vai doer no começo. E aí, você pode escrever, por exemplo, hoje eu não tenho nada para escrever e eu estou sem criatividade, blá, 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 blá. Literalmente, você pode ficar blá, blá, blá. O mais importante é que você coloque sempre 3 páginas. Você complete as 3 páginas todos os dias. Então, você, no começo, essa atividade, ela vai ser mais superficial, provavelmente. Você não vai ter tanta ideia, suas ideias vão estar desorganizadas, você não vai saber muito colocar. Mas depois, eu garanto que começa a fluir muito melhor. Com o tempo, você vai começar a perceber, quando você for ler ali o que você já escreveu antes, o que você está escrevendo agora, que essas ideias estão muito mais organizadas já pela manhã. E você normalmente, nesse momento, consegue organizar tanto suas ideias da sua cabeça, que estão soltas ali, quanto as ideias do dia, organizar seu dia, sua semana, o que está por vir. E qual o objetivo desse exercício, segundo a Júlia, tá, pessoal? Ela propõe que nós comecemos a analisar o que temos na nossa cabeça. A gente pode começar escrevendo coisas do tipo, não tem ideia do que colocar, blá, 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 não sei, só estou colocando agora para encher linha. E aí, em algum momento, você vai começar a ter ideias mais profundas sobre isso. Sobre essas ideias, na verdade. Uma coisa muito importante para o Morning Pages é que esse é um exercício 100% confidencial. Ele é um texto seu para você. São suas ideias. E é por isso que é legal. Assim, a ideia dele é que você se sinta confortável para escrever sobre o que, quem e tudo que está na sua cabeça. Então, quando você começar a escrever ali nesse papel, as suas 3 páginas diárias pela manhã, o importante é que você se sinta confortável e segura de que tudo que você está escrevendo é seu. Tudo que você está escrevendo é confidencial, é para você. E repetindo, no começo vai parecer cansativo, quer dizer, vai ser um pouco cansativo, a mão vai doer, você vai achar que você não tem muitas ideias, mas eu acho que se vocês começarem a praticar isso, antes do final da primeira semana, vocês já vão ter desenvolvido o hábito, porque vocês vão ver que isso faz um bem, que isso ajuda a organizar tanta ideia, isso ajuda a trazer te colocar tanto no presente, te trazer tanto para você, que você vai sentir falta quando você não fizer. Então, eu quero propor a vocês esse exercício para desenvolver a criatividade, o autoconhecimento,
O Hábito de Escrever Sem Julgamentos, o Morning Page da Julia Cameron, que está no o livro Caminho do Artista, mas que vocês também conseguem achar alguns exemplos de como fazê-lo, que é esse simples que eu expliquei, na internet mesmo, quase em qualquer... Uma pesquisa rápida no Google vocês vão achar. E esse livro, inclusive, O Caminho do Artista, da Julia Cameron também, eu gosto de indicar ele muito para as pessoas que querem trabalhar a criatividade, a expressão. E como a gente está falando aqui da escrita, e nesse livro dela tem esse exercício que traz a gente para o hábito de escrever através da conexão na escrita, ele pode ajudar, pode não, na verdade ele vai ajudar a gente, vocês e eu, a desenvolver essa conexão, essa criatividade para a escrita. Bom, é isso que eu quero falar com vocês, que eu quero falar com vocês hoje sobre um pouquinho da escrita, a reconexão que funciona para mim. Eu vou tentar aqui de novo abrir o microfone de vocês para quem quiser falar, quem quiser acrescentar alguma coisa. Lembrando que agora no Telegram, para quem quiser acrescentar algo, para quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar ali ligado no Telegram. E se você não está no nosso grupo do Telegram, é muito importante que você se inscreva no link que está na bio para ter acesso a informações, para receber os e-mails com os links das aulas, para ter acesso a outras informações também dos outros professores que vão estar aqui dando aula. Ju, quer falar alguma coisa? Importante, Wendel, quero. Tá me ouvindo? Sim. Gente, essas aulas elas vão ser gravadas, todas as aulas, tem algumas pessoas me perguntando, mas elas vão ser disponibilizadas, inclusive vocês, Nuners, colunistas, né? Temos aqui Fábio, Rafa, a Marina, que é nossa colunista, que também é uma Nuner, né, Marina? Não sei se ela tá aqui ainda, acho que ela já saiu. É importante a gente falar que essas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas no programa Transforme, para quem adquiri-las. E quem estiver na semana gratuita inscrito, terão vários benefícios, né? Inclusive com um valor bem